Pronto, estamos full. Vamos lá, nicho de mercado, galera. Essa é uma aula consultoria, significa que eu vou falar, mas também vou responder, né? Quando eu responder, eu estarei falando também, mas não é só conhecimento meu para vocês, é de vocês para mim também, vocês perguntando e a gente ponderando. Eu vou começar agora, são 19h36, vou começar a nossa apresentação e depois que eu fizer essa apresentação, enquanto eu fizer essa apresentação, eu quero que você vá anotando as suas perguntas, vá anotando as suas dúvidas e eu vou abrir do meio da aula para o final para vocês perguntarem. Vou ficar mais ou menos meia hora nessa apresentação, às vezes eu me delongo um pouco mais. O que são os benditos dos nichos de mercado? Vamos lá. Primeiro, nichos de mercado são grupos específicos, acompanha comigo o slide, são grupos específicos de pessoas caracterizados por demandas em comum que as destacam em relação ao público em geral. Então, se você diz, meu nicho é adultos. Adultos não é nicho, gente. Adulto, todo mundo é adulto. Tirando as crianças, todo mundo é adulto. Você dizer que o seu nicho é adultos, você está sendo muito genérico ainda, na minha opinião. Se você disser que o seu nicho é crianças, tudo bem. Você já poderia ter um nicho mais objetivo, crianças com alguma questão específica, mas se o seu nicho é crianças, tudo bem, você já está melhor. Agora entenda, dizer que o nicho é adultos não serve, tá? Clínica também não é nicho. É importante entender isso, eu vou falar disso mais daqui a pouco, mas é importante vocês entenderem que clínica não é nicho. Duas perguntas que são, digamos assim, imprescindíveis para você que está querendo encontrar o seu nicho. Quem você vai ajudar a conseguir o quê? Eu ajudo psicólogos a desenvolverem seus negócios de maneira ética, inteligente e lucrativa. Esse é meu bordão, essa é minha frase, é minha proposta de valor. Eu ajudo psicólogos a desenvolverem suas carreiras. Veja que é muito claro, né? Eu ajudo psicólogos a desenvolver suas carreiras. Quem você vai ajudar a conseguir o quê? Quem é o público do seu trabalho? Se o público do seu trabalho é todo mundo, isso não quer dizer que você não vai ter sucesso. Mas fica mais complicado você conversar com esse público, fica mais complicado você se comunicar com esse público. Olha aqui alguns exemplos de nicho. Você pode ser um profissional que trabalha com casais que querem viver de maneira mais feliz e equilibrada. Isso é um nicho. É um nicho baseado em casais. Você está trabalhando com relacionamento. Dentro desse nicho, você pode ter subnichos. Você pode trabalhar com casais heterossexuais, pode trabalhar com casais homossexuais, por exemplo. Se você quiser, pode trabalhar de separar entre homossexual masculino e homossexual feminino, porque você pode achar que tem sutilezas e diferenças. Como é que você vai se posicionar? Se você vai trabalhar somente com casais homossexuais, casais LGBT, por exemplo, você pode se posicionar. Isso também é um nicho. Segundo ponto, você ajuda pessoas a emagrecerem com saúde? Muitos psicólogos, junto muitas vezes com nutricionistas, se posicionam no nicho de emagrecimento. Tem coach para emagrecimento, por que nós não podemos ter psicólogo para emagrecimento? De fato, existem psicólogos que trabalham com isso. Outro nicho, você pode ajudar pais a terem relações mais saudáveis com os filhos. O seu nicho, nesse caso, é a relação entre pais e filhos. Tem a Daniela Freixo de Faria, que eu cito bilhões de vezes, não me canso de citar, que trabalha com pais e filhos. Daniela Freixo de Faria. Daqui a pouco eu posso mostrar o site dela para vocês, para quem não conhece. Você pode também ajudar jovens a escolherem e gerirem melhor suas carreiras. Este é um nicho em que o coaching está muito forte. Tá? E os psicólogos geralmente não entram muito nesse nicho. Fica só naquela questão da psicoterapia, e esquecem-se muitas vezes que a psicologia te dá ferramentas para mudança comportamental, não só dentro do espectro da psicoterapia. Então, você pode trabalhar com desenvolvimento de carreira. Vários psicólogos podem escolher trabalhar com desenvolvimento de carreira, e isso é um nicho legítimo. Outro, você pode ajudar pessoas que querem perder o medo de dirigir. Você pensa, Bruno, mas existe demanda para isso? Claro que existe, gente. Muita gente tem medo de dirigir. Muita gente com carteira não dirige. Muita gente não passa nos processos de habilitação por causa de nervosismo, por causa de uma questão puramente comportamental. E isso, por si só, já é um nicho. Tá? Tem um instrutor que chama Instrutor Fabiano. Quem quiser, entra aí no querodirigir.com. Só vai no Google, digita Quero Dirigir, vocês vão ver o Instrutor Fabiano. Faz vídeos, tem um curso online, está ganhando dinheiro
ajudando as pessoas. Ele não é psicólogo, mas ele é instrutor. Ele é instrutor. E, como instrutor, ele conhece um pouco disso. Agora, esse é um campo em que o psicólogo poderia atuar tranquilamente. Você ajuda pessoas que desejam ser mais organizadas e responsáveis? Sim, você pode trabalhar com pessoas desorganizadas ou pessoas que querem se organizar melhor. Gente, lembra, psicologia não é... Boa noite, Daisy. Psicologia não é somente psicoterapia. Psicologia é ferramenta de transformação do comportamento. Nem todo trabalho que você vai oferecer ao mercado precisa ser o trabalho da consulta psicoterápica tradicional. Um psicólogo pode trabalhar, por exemplo, que não está escrito aí, o aumento do desempenho de atletas. Isso é um nicho. Um psicólogo pode trabalhar, toma nota aí quem quiser, de um nicho que eu acho que vai bombar daqui para frente. Dependência tecnológica. Pessoas que não conseguem, né? Crianças, adultos, jovens, mais jovens e crianças, que não conseguem se afastar do tablet, do celular, de forma que isso prejudique a vida deles. Se a pessoa usa muita tecnologia, mas isso não prejudica a vida dela, não tem problema. Mas muitas pessoas têm as suas vidas prejudicadas por causa disso. Então, dependência tecnológica é outro nicho. A pergunta é, quem você vai ajudar a conseguir o quê? Daqui a pouco eu falo do que levar em conta na hora de você escolher o nicho. Tá bom? Existem basicamente, gente, 3 tipos de nichos, 3 tipos diferentes. O primeiro é o que eu chamo de nicho baseado em público. Neste caso, você escolhe um público específico. Um público específico. E os seus serviços, eles podem variar. Ele é focado, esse é um nicho focado, mas ele é flexível. Deixa eu dar um exemplo muito prático para vocês. Por favor, quem tiver aí agora, entre no site da Daniela Freixo de Faria. Eu vou colocar o link para vocês, Daniela Freixo de Faria. Eu estou dando exemplos reais para vocês, tá? Tá aqui, danielafaria, com 2 Ls.com.br. Vou colocar o link para vocês verem. Bom, um instantinho, deixa eu abrir aqui, já abri. Cliquem, por favor, nesse link. Tá aí para vocês. Ó, coloquei aí no bate-papo, danielafaria.com.br. Entrem, por favor, no site da Daniela Faria. Vocês vão ver lá em cima, Daniela Freixo de Faria. Já tem lá logo de cara o CRP dela. E ela trabalha com um nicho baseado, gente, em público. Qual é o público dela? Pais. Ela trabalha, você fala, ela trabalha com criança. Tudo bem, ela trabalha com criança, mas o público-alvo dela é a relação dos pais com o filho. Os pais com os filhos. E ela conversa com pais. Ela tem toda uma proposta de valor. Ela tem, o trabalho dela, na verdade, foi um livro, um e-book que ela escreveu e ela transformou isso num bordão dela, que é Conversa com Criança. Ela tem vários vídeos chamados Conversa com Criança. Por que eu digo que o público é fixo, mas os serviços podem variar? Ela trabalha demandas diferentes, né? Tem pais que o filho tem um problema escolar, tem pais que chegou o filho mais novo e isso está gerando ali uma instabilidade emocional na casa. Tem pais em que o filho talvez tenha uma dificuldade de relação, ficou adolescente, está se afastando, começando a se afastar dos pais, os pais estão preocupados com isso. Tem pais que têm filhos que são tímidos demais. Então, perceba que as questões variam, tá? As questões variam, mas o público é sempre o mesmo. É com este público que ela conversa. Vocês percebam que o site dela, vocês navegando aí, olha, vocês vão ver que ela tem vários serviços. Ela tem palestras online, né, sobre limites, autoestima positiva, fraternidade, sexualidade. Ela tem um livro, Conversa com a Criança. Ela tem um aplicativo já que ela fez. Agora, percebam que lá embaixo vocês vão ver últimas novidades do blog. Ela tem vários vídeos, gente, muito legais, falando sobre temas do dia a dia. Ela produz conteúdo para esse público. O que eu quero dizer com isso? A Daniela Freixo de Faria, ela construiu a reputação dela. Ela está em São Paulo. Na verdade, ela está nos Estados Unidos agora, está fazendo um mestrado, mas a base dela é São Paulo. Ela construiu a reputação como a psicóloga que trabalha com a questão dos pais e filhos,
uma psicóloga que trabalha com essa educação emocional da relação pais e filhos. Ela não trabalha com o autismo especificamente, ela não trabalha com luto, ela pode até trabalhar com essas questões dentro da amarração do nicho dela. Aí você pergunta, Bruno, mas eu não me limito quando eu faço isso? Sim, de certa forma você se limita. Você abre mão de atender todo mundo um pouco para ser mais profundo em um público específico. Por exemplo, a minha metodologia empreendedorismo para psicólogos, ela serviria, sabia, para fonoaudiólogos, ela serviria para arquitetos. Claro que eu sou psicólogo, para mim é muito mais fácil falar para psicólogo, mas eu poderia embrulhar esse conhecimento para outros públicos. Mas eu não faço isso, porque, por enquanto, eu ainda prefiro aprofundar dentro do nicho psicólogos. Eu prefiro ficar muito conhecido dos psicólogos do que ficar mais ou menos conhecido por outros tipos de público, por vários tipos de público. Então, esse é o primeiro tipo de nicho, que é um nicho baseado em público. O segundo tipo de nicho é um nicho baseado em demanda. Nesse caso, o que manda a gente não é o público, prestem atenção. Primeiro, baseado em público, Daniela Freixo de Faria. Anotem o site. Segundo, nicho baseado em demanda. Nesse caso, o serviço é específico e o público pode variar. Eu vou mandar para vocês agora um link de um site de uma ex-aluna, que eu também uso muito como exemplo, em que vocês vão ver que o trabalho dela é focado em uma demanda muito específica. Muito específica. Olha aí. Cliquem aí, por favor, no site da Natália Rigatti. Vocês vão ver de bemcomansiedade.com.br. Entrem nesse site, nós vamos falar mais dele, e percebam que a questão com a qual ela trabalha, a demanda com a qual ela trabalha é ansiedade. Ela não trabalha com um público específico. Não são mães ou não são pais, não é necessariamente a criança, não é o jovem que está em busca da carreira, não é o aposentado. O que delimita o nicho nesse caso, o que delimita é a ansiedade. Os públicos podem variar. Os públicos podem variar. Pode ser uma pessoa mais jovem, pode ser uma pessoa mais velha. Não é o tipo de público que vai definir. E sim pessoas que, em determinado momento de suas vidas, estejam passando pela questão da ansiedade e queiram saber mais sobre ansiedade. Então, veja bem, você pode escolher, eu vou trabalhar com uma questão, por exemplo, como gestão de carreira. Esse é meu nicho. A partir de então, você vai se preparar para esse nicho. Você vai estudar sobre esse nicho, você vai produzir conteúdo sobre esse nicho. Nicho baseado em demanda. Ou não, Bruno, eu não quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com crianças. Com crianças. O meu nicho vai ser crianças. O crescer, simplesmente. O crescer emocionalmente saudável. E eu vou trabalhar com foco no público crianças. Nesse caso, você vai construir todo um site voltado para isso. Mais ou menos como a Daniela Freixo de Faria. E existe, gente, um terceiro tipo de nicho, que eu chamo de nicho ultra focado. Esse nicho, eu comento dele, mas você não precisa... A não ser que seja uma coisa que você queira muito fazer, você não precisa prestar tanta atenção nisso agora. Depois você pode ultrafocar seu nicho. O nicho ultrafocado é quando você tem um público específico e um serviço específico. Quando eu comecei, o meu nicho era ultrafocado. Eu falava de empreendedorismo para psicólogos. Hoje, eu falo, a minha empresa, a Academia do Psicólogo, fala de várias coisas para psicólogos. O empreendedorismo é uma das coisas. Então, o nicho já foi baseado em público. Mas quando você fala de um assunto para um público, o seu nicho é o que eu chamo de ultrafocado. Esse é um tipo de nicho mais restrito. Vamos supor que você vai trabalhar com mulheres, mas não quaisquer mulheres. Você vai trabalhar com mulheres divorciadas. Tá? Tem mulher divorciada por aí? Tem muita mulher divorciada. Tem muito homem divorciado também. Mulheres divorciadas. Se você vai trabalhar com mulheres divorciadas, você está num nicho ultra focado. Você vai falar com mulheres, mas não são com todas as mulheres. É com as mulheres que estão passando, ou passaram, ou estão prestes a passar pela questão do divórcio. Tá? E se você acha que não tem demanda para isso, lembre-se que hoje o mundo é online.
e que você pode oferecer vários serviços. Você pode oferecer palestra para essas mulheres, você pode oferecer cursos para essas mulheres, você pode oferecer um grupo terapêutico, até pela internet, um grupo de discussão, que não seja necessariamente um grupo terapêutico. Você pode oferecer um atendimento psicológico online, você pode também oferecer a psicoterapia presencial se você quiser. Então, 3 tipos de nicho que eu mostrei para vocês aqui rapidamente. Tá? Exemplo 1 aqui, ó, novamente, faça as pazes com ansiedade. Esse é nicho baseado em quê, gente? Nicho baseado em serviço, demanda. A questão aqui é a ansiedade. Exemplo 2, esse cara aqui que é o Luiz Kushnir. Ele é um psiquiatra e também psicoterapeuta. Ele trabalha com casais. É um nicho baseado em público. Boa noite, gente, para quem está chegando agora. Tem quase 100 pessoas na sala. Este é um nicho baseado em público. Daqui a pouco eu falo por quê, gente. Falo por que escolher um nicho interessante, tá? Terceiro exemplo, nós temos aqui toque. Toque a vida sem toque. Um ex-aluno meu, lá de João Pessoa, que é o Renato Vidal. O nicho dele é toque. Gente, ele não trabalha com um tanto de coisas. Ele trabalha com toque. E essa é a parte dele. Toque a vida sem toque. E ele constrói a reputação dele em cima da questão do toque. Outro exemplo de nicho. O toque é um nicho baseado em demanda também. Pode ser toque infantil, pode ser toque de adulto, pode ser toque de mulher, pode ser toque de homo, de hétero, do que você quiser. 4. Exemplo de nicho baseado em público. Conversa com criança. É o nicho da Daniela, que trabalha com a relação pais e filhos. Mostrei o site para vocês. 5. Esse cara é o Diego de Vitória. Ele trabalha com amor, relacionamentos. Olha o nome que ele deu para a página. Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Isso aqui, gente, é uma outra coisa que eu falo, que é você apresentar o seu trabalho de forma técnica. Apresentar o seu trabalho de forma mais lúdica para as pessoas, para elas poderem se conectar melhor. Então, esse é um nicho com base em relacionamentos, tá? É um nicho com base em demanda. Pessoas que estão querendo construir um relacionamento melhor. Esse aqui, saiba os benefícios de educar emocionalmente as crianças. É o mesmo nicho, bem parecido com o nicho da Daniela Freire de Faria. Agora, veja que a abordagem dela é diferente. Um chama Conversa com Criança. A Thaís já resolveu usar o nome dela e fala, saiba dos benefícios de se educar melhor as crianças. Então, perceba, sempre tem um recado. Não é aquela, sou psicólogo, vou vir conversar. Psicólogo clínico, atendo na psicoterapia na linha tal. Abordagem fenomenológica essencial. Não é isso. Tem algo que as pessoas entendem. As pessoas chegam lá e entram em contato e falam, poxa, esse serviço é para mim, ou não é para mim. Não é aquela coisa que a pessoa fica sem saber o que é. Perceba que todos os sites que eu mostrei para vocês aqui até agora, os exemplos aqui que eu mostrei, eles falam muito claramente, né? O que eu faço, com o que eu trabalho, qual é o problema que eu resolvo, o que eu ajudo a evoluir. Isso é que tem que ficar claro, gente, na comunicação de vocês. E aqui, ó, o nicho ultrafocado, psicólogo empreendedor, esse site nem existe mais, né? Que é o Bruno Soalheiro, que vocês conhecem, que está aqui falando com vocês no momento. Então, existem vários tipos de nicho. Clínica não é nicho, gente. Meu nicho é a clínica. Eu vou clinicar. Gente, clínica é ferramenta. A clínica, olha as ferramentas desenhadas aqui. A clínica é um formato que você tem para atender as pessoas. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Vamos supor que o seu nicho seja como o nicho da Natália. Que o seu nicho seja ansiedade. Que serviços que você pode ter? Você pode ter uma palestra sobre ansiedade. Você pode fazer em empresas, eventualmente, em clubes, escolas. Você pode ter um programa de diminuição da ansiedade, tratamento da ansiedade, gerenciamento da ansiedade. Especialmente se você for de uma abordagem cognitivo-comportamental, se você for de análise experimental do comportamento, você pode ter um programa estruturado, que não necessariamente é uma psicoterapia tradicional. Você pode ter um workshop, uma oficina vivencial. Olha os serviços que você pode ter, tá? Os formatos que você pode ter. Um workshop que vai durar uma manhã, em que você vai trabalhar a questão da ansiedade com essas pessoas. Você pode ter um curso online que você ajuda as pessoas a identificarem alguma coisa a respeito da ansiedade delas, algum inventário de ansiedade.
e que possam evoluir com isso. E você pode ter a psicoterapia. É claro, gente, que a palestra não transforma como a psicoterapia. É claro que um curso online em que você aprende a gerenciar e entender a sua ansiedade não tem a profundidade da psicoterapia. Mas não quer dizer que não sejam serviços válidos. Então entenda que a clínica é um formato de você atender o seu público. Não é o único formato. Pelo amor de Deus, não é o objetivo dessa aula, mas diversifique os seus serviços. Não fique oferecendo só psicoterapia. Ofereça curso, ofereça workshop, ofereça palestra. Vai entra na academia do psicólogo, lá tem dicas para você fazer isso, tem artigos sobre como montar o workshop, várias coisas. Por quê? Porque é desses outros serviços que geralmente as pessoas vêm para a sua clínica. Agora vamos ver algumas razões para você ter um nicho. Gente, primeiro, facilita muito o seu marketing. Tá? Quando você tem um público mais homogêneo, essas pessoas geralmente elas estão nos mesmos locais, elas veem os mesmos veículos de comunicação, elas percebem o mundo de forma semelhante. Né? Se você vai, por exemplo, trabalhar com um nicho de pais e você quer fazer um anúncio ou você quer mostrar o seu trabalho, você vai aonde? Você não vai no caderno de economia do jornal. Você vai ver se tem algum veículo que conversa com pais e você vai fazer a sua publicidade lá. Você vai ver se tem algum programa de rádio que trata da questão da paternidade, da parentalidade, e você pode colocar um anúncio seu lá. Você não fica... Porque o que psicólogo faz geralmente, né? Ele se forma, ele atende todo mundo, ele escreve clínica por aí, ele espalha o cartão dele como psicólogo clínico para todo lado. E espalhando isso, ele vê que não dá muito resultado. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que você faz. Elas não entendem. Quando você escolhe um nicho, cria o que eu chamo de proposta de valor, que eu já vou mostrar para vocês, a sua mensagem fica muito mais clara. Então, quando você escolhe um nicho, facilita o seu marketing, porque você sabe para quem você vai aparecer. Eu não faço anúncio em revistas físicas, mas se eu fizer, eu vou fazer aonde, gente? No Jornal da Cidade? Não. Eu vou fazer em alguma revista para psicólogos. Se eu vou comprar um anúncio numa revista aí nacional para a Academia do Psicólogo, eu vou em um veículo de comunicação que comunique com psicólogos. Onde os psicólogos estão? Quando você conhece o seu público, você sabe onde eles estão. Segundo, cria o efeito viral. O mesmo grupo compartilha angústias, interagem entre si. Nós temos aqui agora quase 100 psicólogos me assistindo ao vivo. Isso é efeito viral. Quando eu fiz o anúncio dessa aula, teve psicólogo psicólogos conhecem quê? Psicólogos. Conhecem muita gente também, mas geralmente andam psicólogos, estudam com psicólogos, trabalham com psicólogos. Um psicólogo foi marcando o outro, foi marcando o outro, foi marcando o outro, foi marcando o outro, pronto. Temos 98, 100 pessoas aqui nessa aula. Por quê? Porque o efeito viral aconteceu. Eu sou bastante conhecido por muitos psicólogos do Brasil, mas advogado não me conhece, engenheiro não me conhece. O efeito viral é o que fez o meu negócio crescer. Justamente porque o meu público é um público de nicho, esse burburinho, esse boca a boca, ele se espalha de uma maneira muito mais fácil quando o público é homogêneo. Né? Ansiedade. Uma pessoa que está com ansiedade comenta com outra que está com ansiedade, e a pouco você, aquela pessoa trabalha com ansiedade e que comenta com outra, e você vai ficando conhecido daquele público. É mais importante você ser muito conhecido por um público específico, mesmo que este público seja pequeno em relação ao público geral, do que você ficar pouco conhecido de muita gente. Dá para ser um generalista sem ter nicho? Dá. Daqui a pouco eu falo disso. Mas escolher um nicho, você também já ser feito viral. E terceira razão é que você passa, gente, um senso de exclusividade.